Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nelson, faço parte da igreja Ministério Coração em Chamas, aqui de São José do Rio Preto. Venho até aqui mostrar para vocês o início de um estudo que se chama Identificando Sua Identidade. Você já tem uma identidade? Então, se você ainda não tem uma identidade, você vai descobri-la. Esse estudo nos mostra algo grandioso para a nossa vida. Ele nos ajuda na nossa vida pessoal, ajuda na nossa vida ministerial, social, em todo sentido da nossa vida. Como pai de família, como mãe, como filho, como você que faz parte de uma igreja, principalmente você que faz parte de uma liderança de uma igreja, tá certo? Quero que você nos acompanhe, não saia daí, vai ser edificante para a sua vida, para a sua casa, certo? Você vai ficar aí alguns minutos com a gente e você vai aprender algo sobrenatural, tá bom? Desde já eu gostaria que você já se inscrevesse aí no canal, tá bom? Se inscreve, compartilhe e comente. Eu quero que você comente esse vídeo que você assistiu, se foi bom para você, se foi edificante para a sua vida, o que você achou, tá bom? Nós vamos responder todos vocês aí que comentarem esse vídeo, tá bom? Vamos ser uma série nesse mês de um estudo, tá? E toda semana a gente está colocando um estudo para você e tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Então se inscreve aí no canal, adiciona aí, aperta aí o sininho aí, entendeu? Para que você possa receber as notificações dos vídeos quando chega aí no seu celular, na sua casa, no seu aparelho, tá certo? Acompanha aí, eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida. Já pega aí a sua caneta, papel, sua Bíblia e vamos estudar todo mundo junto, tá bom? Vamos lá? Bom estudo para vocês. Estamos estudando 12 lições da vida de Jesus. E através da vida de Jesus, a gente vai ter uma formação espiritual para liderar, para sermos bons líderes. E não só liderar na igreja, mas liderar na sua casa, liderar na sua empresa, liderar na sua vida, liderar onde você for chamado para estar. Então, primeira aula que nós estamos aí tentando finalizar ela é a nossa relação com o Pai, redescobrindo a nossa relação com o Pai, ou seja, tirando de nós aquela referência de orfandade, de você ser órfão. E a gente falou, sobre a relação de Jesus com o Pai. Nós falamos sobre um mistério espiritual pouco pregado, tá? Que era algo assim existencial entre Jesus e o Pai, que tudo que Jesus fazia era guiado pelo Pai. Ele não fazia nada que o Pai não tinha falado. Isso tudo eu já ensinei, tá? Só estou recapitulando, não precisa analisar não, só presta atenção, só para a gente não cair de paraquedas de novo aí e ficar perdido. Falamos sobre a confiança absoluta que Jesus tinha no Pai. Jesus tinha uma confiança absoluta naquilo que o Pai falava, e ele poderia fazer com convicção o que Deus falou, certo? Falamos sobre o espírito de orfandade na humanidade, que a humanidade hoje ela vive órfã de Pai, que você só passa a ser filho depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por adoção. Aí você passa a ser chamado filho de Deus.
Aí essa orfandade sai, mas aquelas pessoas que estão lá fora, no mundo, que não entregaram a sua vida para Cristo, elas são órfãos, espiritualmente dizendo, né? A missão de Jesus, falamos que a principal missão de Jesus é restaurar a filiação. A primeira coisa que Jesus veio fazer, restaurar a filiação entre pai e filho, entre o seu pai e os seus filhos, entre Deus e nós. Porque a primeira coisa que acontece na sua vida não é mudança de nada, a sua identidade muda. Você era órfão, agora você tem um pai. Então, o primeiro mistério que vem revelado a nós, se você viver nesse mundo como um órfão, você nunca vai conseguir descobrir e viver aquilo que o pai tem para você. Você nunca vai conseguir herdar o que Deus tem para te dar. E você pode herdar em vida. Ele pode entregar para você hoje. Você está entendendo? Você está aí? Tudo a gente vem falando, né? Falamos das 3 redescobertas, é se redescobrir-se como filho, como herdeiro e a herança espiritual. Você precisa quebrar alguns bloqueios da sua vida. Um bloqueio que impede de você ser abençoado, de você receber as bênçãos que Deus tem, de você receber prosperidade, riquezas, prosperidade e riquezas divinas, é a orfandade, a identidade. Muitas vezes você não se considera filho. E se você não se considera filho, não tem como você receber a herança que o pai tem para te entregar. Aí fica um bloqueio, que você não é filho, que você não é digno, mas você é filho, você é digno de receber, você tem como, e você merece receber tudo aquilo que Deus tem para entregar. Você está comigo? E depois a gente viu 7 sinais de uma mentalidade de orfandade espiritual. 7, nós vimos aí 7 sinais, que é, primeiro sinal, uma busca constante de aprovação. Como você não sabe quem você é e quem é seu pai, você quer ser aprovado por homens. Você não precisa receber a aprovação de pessoas. Nenhuma pessoa precisa validar aquilo que o pai já falou de você. Você está aí comigo? Medo constante de ser rejeitado, de rejeição, espírito de rejeição. Pessoa que ela acha que ela é órfã, que ela tem espírito de orfandade, ela quer ser reconhecida, ela tem medo de ser rejeitado, e por você ter medo de ser rejeitado, começa a fazer aquilo que agrada aos outros, para que seja recebido pelas pessoas. Tem dificuldade em confiar em Deus, vive numa competição constante, vive sempre competindo com o seu irmão, ou trazendo competição, ou competindo em tudo que vai fazer. Tem dificuldade em receber amor, não consegue receber o que tem para ser entregado. Tem dificuldade em honrar a autoridade que está sobre ela, não consegue honrar aqueles líderes, aquela autoridade que está sobre ela. E tem uma vida espiritual baseada em performance, tá? Ele quer fazer mais, quer trabalhar mais e quer produzir mais para ser aceito. Não é por isso. Você já foi aceito, você já é filho. E falamos sobre a cura para a orfandade, tá? Se eu não me engano, foi aí que a gente parou. Agora a gente vai para um tópico novo, para a gente tentar finalizar isso, e a gente ir para a segunda lição. Eu não sei se eu consigo terminar, vamos lá. Agora você vai ver, 5 sinais de mentalidade de filho. Mentalidade de filho. Vamos ver se eu e você temos uma mentalidade de filho. O texto para nós está lá, Romanos 8,14. Abre aí.
Romanos 8,14. Show? Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Meu Deus. Se você abrir teu coração e receber o que o Senhor está ensinando para você, pode ler? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a primeira coisa que começa a acontecer nas nossas vidas, quando você aceita o Senhor Jesus, você passa agora a ter uma identidade de filho. Amém? Você agora é filho. Você é filho? Só para me saber, eu estou falando para os filhos, né? Eu tenho algum minha filha aí que quer ser adotado hoje, fala que nós já faz o apelo. Todos já são filhos? Glória a Deus. Todos aqui são filhos? Glória a Deus. Muito bem. Então o texto fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então uma das maiores transformações que acontece na vida daquele que encontra Deus, a maior transformação que acontece, qual é? É comportamental. Não é só algo espiritual ou moral. Agora se torna algo comportamental. Vem de um comportamento, porque agora você é guiado pelo Espírito. Então o Espírito começa a guiar o teu comportamento. Você está aí comigo? Glória. Então agora começa a ter uma transformação de comportamentos. É por isso que o cristão, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele começa a mudar o seu comportamento, porque isso é uma lei espiritual, que agora se você é do reino, você vive como reino, como do reino. Se você é filho agora, você vive como filho. Você não é mais escravo, você não é mais servo, agora você é filho. Então vamos lá. Começa a ter uma transformação de identidade. Peraí, agora eu tenho uma identidade, agora eu sou filho de Deus, agora o meu comportamento é outro. Diante de todas as adversidades da sua vida, diante de todas as conquistas da sua vida, diante de tudo que você possa ter ou deixar de ter, o seu comportamento agora é outro. Porque a sua identidade mudou. Então o Evangelho não somente muda destino, tira eu e você de um destino de ir para o lago de fogo do inferno, do lago de fogo de enxofre, ser condenado a estar separado de Deus eternamente. Não só muda esse destino, porque muitos aceitam o Senhor Jesus com medo de ir para o inferno, muitos estão servindo na igreja com medo de ir para o inferno, muitos estão entregando dízimo, fazendo alguma coisa na igreja com medo de ir para o inferno. Mas você não tem que ter medo de ir para o inferno, você tem que ter medo do que Deus pode fazer na sua vida. Medo de ficar longe do Senhor, de fazer algo para Deus porque você ama Ele, não porque você tem medo de ir para o inferno. Então olha só, não muda só o destino eterno do homem, ele muda a forma como o homem se vê. Como que você tem se visto hoje? Hoje você se vê como filho ou como um escravo? Você se vê como um mais vencedor ou como um derrotado? Você se vê como um herdeiro ou como aquele que não tem nada para receber? Como que você tem se encontrado, se enxergado, se visto? Mas que filho sou eu que se nada dá certo na minha vida? Não precisa nada dar certo na sua vida, se você já tem filho já deu certo. Glória a Deus. Você não precisa provar nada para ninguém ou ter riquezas nesta terra para você dizer que Deus está na sua vida. É comportamento de filho. Então olha só, Jesus não veio apenas nos salvar. Jesus veio te salvar apenas? Não, Ele não veio apenas salvar você. Leia o texto comigo de João 1,12. Vou colocando as referências aqui para nós.
sua vida aí, tá? Vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele restaurou o que é a nossa identidade de filho. Não salvou eu, não te mudou meu destino, mas me deu uma identidade de filho. Então, o que eu tenho que colocar? Essa revelação tem que entrar no coração. E quando essa revelação entra no meu coração, o que acontece? Deixa eu pegar meu. O que acontece? Quando essa verdade entra dentro de você, você começa a ter mentalidade de filho. Mentalidade de filho. Diga comigo assim, ó. Eu tenho mentalidade de filho. Eu tenho mentalidade de filho. Então essa verdade tem que produzir em você mentalidade de Cristo. Se você crê que você é filho de Deus, você tem que ter mentalidade de filho. E se eu tenho mentalidade de filho, agora eu vou mostrar para você 5 sinais de uma mentalidade de filho. Vou te mandar o primeiro aí, simplesinho. Segurança. Você começa agora a ter segurança. Olha só isso. Na identidade. Segurança na identidade. Então essa é a primeira marca de uma mentalidade de filho. Mude a sua mente através da renovação do vosso entendimento. O entendimento está sendo mudado, renovado hoje, porque hoje você tem que ter uma mentalidade de filho. Então a primeira marca de quem vive como filho é segurança espiritual. Eu tenho uma segurança na identidade espiritual que eu tenho. Você é filho, essa segurança tem que estar em você, uma segurança espiritual. Por quê? Por que essa segurança? Porque se você é filho, você sabe quem você é. Filhos sabem quem são. Se você é filho, você sabe quem você é. Então, se eu tenho uma mentalidade de filho, eu tenho segurança na minha identidade, porque eu sei quem eu sou. Você está tendo mentalidade de filho? Você sabe quem você é? Então olha só, eles não precisam provar valor nenhum. Qual é o nome do teu pai na identidade aí, Gabriel? Você precisa provar para alguém? Para todo mundo aí na rua que você é meu filho? Não precisa, por quê? Porque ele tem a segurança na identidade. A minha identidade mostra quem é meu pai. Eu não preciso sair falando para todo mundo quem é meu pai, ou buscar a aprovação de alguém para falar que ele é meu pai. Aleluia. Você está aí comigo? Glória a Deus. Se você tem segurança que você é filho, você não precisa tentar conquistar o amor do seu pai, você já tem. Ah, vou fazer conquistar o amor do pai. Você não precisa fazer nada, porque o amor do pai é incondicional. Você faz algo porque você ama o seu pai, não para conquistar o amor do seu pai. Então, se você tem segurança na identidade, você sabe quem você é, você não precisa buscar aprovação e você não precisa fazer nada para conquistar. Porque é o que você já tem. Se você tem segurança de filho, você começa a viver mediante ao amor que o pai tem por você. E o que o diabo quer fazer? Sempre tentando atacar a identidade.
O que o diabo quer fazer? Atacar a tua identidade, porque daí, o primeiro BO, quando está tudo errado, quando as coisas não estão bem, você começa a questionar se você é de Deus mesmo, se Deus te chamou mesmo, se você é filho mesmo, se você é crente mesmo, se teu nome está escrito no livro da vida mesmo, se você é salvo mesmo. Se você começar a se questionar porque você não tem segurança em quem você é. Fala comigo. Glória a Deus. Então vamos lá, vem comigo. Mateus 4:3, abre aí. Tem várias, nós vamos passar essa aqui só para você pegar uma base bíblica aí, para você não falar que eu estou falando besteira. Pronto? Quem pode ler para mim aí? Ninguém? E chegando-se a ele, o pensador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Se tu és, Filho. o que o diabo quis fazer aqui? Tirar a identidade dele. Duvidar Então, que ele é filho. o diabo vai querer sempre o quê? Colocar dúvida em quem você é. Porque a hora que você duvida de quem você é, você se torna vulnerável. É. Se você tiver dúvida de quem você é, você se torna uma pessoa vulnerável. Você não pode ser vulnerável, você tem que ter a segurança na sua identidade. Então olha só, filhos não vivem tentando descobrir quem são. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu começo a viver a partir da identidade que eu tenho. Então eu começo a viver a partir da identidade que eu recebi do meu pai. Eu sei quem eu sou. Eu tenho um pai, eu não sou órfão. Aleluia. Espiritualmente você não é órfão, você tem um pai. Você tem que ter essa mentalidade de filho. Se você não tiver segurança, você se torna vulnerável. Porque foi isso que o diabo quis fazer com Jesus. Então, por que o Espírito Santo levou Jesus a ser tentado no deserto? Porque quem levou Jesus no deserto foi o Espírito Santo. Porque a hora que ele foi batizado, o que aconteceu? O céu se abriu, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é meu filho. Este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Aleluia. Então o Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado a paternidade, para ver se ele realmente sabia quem ele era. Porque a pergunta que Satanás faz para ele: se tu és filho de Deus, se tu és verdadeiramente filho de Deus, se tu és mesmo filho, você está aí comigo? Então a primeira coisa, irmãos, se você quer ver se você tem mentalidade de filho, é se você sabe quem você é. Porque se eu sei quem eu sou, não precisa sair buscando, querendo saber. Gabriel não precisa sair procurando quem é o pai dele, que está na identidade. Está ali, ó. Fala alguma coisa comigo, gente. Só se você não tiver visto. Se não tiver visto, você não Aleluia. Se eu tenho uma mentalidade de filho, eu tenho confiança
na provisão, do Pai. Você lembra quando você era pequenininho? Você lembra quando você era pequenininho? Você não vale, pequenininho. Quando você lembra? Só para quebrar o gelo, tá? Eu sei que você eu posso. Você é pequenininho, sei que você eu posso. Você lembra quando você era pequeno? Quando você tinha 3 aninhos? Por que você não lembra? Deixa eu melhorar, 4 aninhos? Então, deixa eu reformular a pergunta para ficar mais fácil para você. Quando você tinha 4 aninhos, você acordava às 6 horas da manhã para trabalhar? Hã? Você saía para vender o almoço para comer a janta? Não? Mas eu lembro de uma cena, acho que minha irmã está aqui. Para não falar, não deixar eu mentir sozinho. Para confirmar. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu lembro quando meu pai chegava, quando ele trabalhava lá em Cubatão, na Carbide, acho que era uma empresa lá. Cansei de ver chegar marmitex em casa, que ele ganhava marmitex e ele não comia, ele levava para casa. Você tinha 4 anos? Para a gente comer. Eu tinha 7. Ele ficava sem comer para levar a provisão, porque quem é filho não se preocupa, porque o pai provê. Aleluia. Se eu sei quem eu sou, eu confio na provisão do meu pai, porque eu sei que meu pai não vai deixar me faltar. Então por que você está com medo se você é filho? Por que você está perdendo o sono se você é filho? Glória. Só que eu e minha irmã, nós não sabíamos que ele não tinha comido para a gente comer. Para nós era na outra mentalidade. Só que hoje a gente, ela já é quase vó, né? Já é vó, né? Bisavó quase. Mas o dia que está hoje, já é vó, né? Eu não sou vô ainda, mas a gente já sabe que a mentalidade, a gente já entende que aquilo que estava acontecendo não é o que a gente imaginava. Mas a gente era criança confia na provisão, não se preocupa. O que a criança quer? Brincar. O que a criança está preocupada em quê? Nada. Porque o pai provê. Então o que Deus está falando para você? Não se preocupe com nada. Aleluia. Na hora que o pai chegar, você faz o que você fazia quando você era pequeno, corria para o portão para abraçar ele. Por que você não faz isso com Deus? Por que você não chega na casa dele para adorar ele? A hora que você está aqui, ele chega em casa. Ai, glória a Deus. Sendo que ele tem provisão para te entregar. Se você é filho, você não tem que se preocupar, você tem que preocupar só em estar com ele. Meu pai chegou. Aleluia. Mentalidade de filho. A gente tem que mudar a mentalidade. Deus não é o nosso patrão, não. Deus é o nosso pai. É. Para de ver Deus como um patrão. A não ser que você não seja filho. Né? Mas se você é filho, você tem que ver o teu pai como seu pai. Deus como seu pai, não como patrão. Às vezes brinco comigo assim. Às vezes eu falo, fazer isso, uma coisa parecida. Vocês vão ver quando acontecer isso, tal. Você vai ter que responder, eu quero só ver e tal. Aí ele olha, aí eu falo dela, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele fala assim, o senhor tem um título que eu não tenho. O senhor é pai. Ele olha para mim e fala assim, você tem um título, você tem que fazer tudo isso, porque você tem um título. E eu não tenho. Ele olha para mim e fala assim,
Você é pai. Você vê? Então ele sabe quem ele é. E sabe quem é o pai dele. Você tem um título que eu não tenho ainda. Você tem o título de pai. Olha, aí, pastor, deixa eu. Vamos lá. A gente está vendo que o Espírito Santo levou Jesus logo no começo do ministério, enfim. Aí lá o diabo fala isso. Só que aqui, deixa eu ler outro texto. Agora no final do ministério, ó. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: que destrói o templo e em 3 dias o reedifica. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. No final do ministério dele, o próprio povo estava falando do mesmo jeito. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Ele foi tentado até ali a descer da cruz. E ameaçando: se tu és o Filho de Deus. Não foi só no começo, foi no final também. Já queria que ele provasse que ele poderia provar. Ele era o Filho de Deus. Então você vai ser sempre tentado pelo diabo. Isso, é. Você saber quem você é. Esse espaço, você já tinha um ministério, já passado tudo, já tinha feito tudo, feito pilares, feito tantas coisas, e mesmo no final do ministério dele, estava lá na cruz já, e o povo olha para ele e fala: se você é o Filho de Deus. O que foi, Pedro? Não, ele só está complementando. Só trouxe um complemento aí que no final, quando Jesus estava sendo crucificado, fizeram a mesma pergunta para ele: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Então no começo e no final. Então não quer dizer que se você foi tentado hoje, você permaneceu, que amanhã o diabo não vai voltar e vai fazer a mesma continuamento com você. Somos entregues à morte de contínua, né? O próprio Davi disse: contínua, cada dia sou levado ao matador e tira a minha identidade. Não é só o pecado, porque o pecado é Pecado, filho, confiam. No cuidado. O filho vai estar sempre confiando no cuidado do pai. Então o filho confia que o pai cuida deles. Os filhos vão sempre confiar que o pai cuida deles. E Deus mostrou isso para nós. Quer ver? Vamos ver? Deus mostrou isso para nós? Jesus mostrando? Vamos lá em Mateus 6. Mateus 6. Amém? Versículo 25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes de vós muito mais valor do que elas? Você não vale muito mais do que uma ave? Você não vale muito mais do que uma ave do céu?
Se Deus cuida dela, você acha que Ele não vai cuidar de você? Porque você está passando uma situação difícil, você acha que o Pai não está cuidando de você? Que as coisas não estão dando certo porque Deus não está cuidando de você? Porque não sai do jeito que você planejou, então Deus não está cuidando de você? Se você sabe quem você é, você confia na provisão do Pai e tem a certeza e a convicção que Ele está cuidando de você. Então olha só, aí o texto fala dos lírios, né? Fala outras coisas, aí você já sabe. Então pega uma frase aí para guardar bem no teu coração aí. Se quiser anotar, não vou escrever não, só vou voltar na quarta série, vai ser ditado. Parágrafo, na outra linha, letra maiúscula, começa, tá? Lembra disso aí, quando eu falava isso para você? Você não sabe fazer o parágrafo, você põe o dedo, tá? Mete com o dedo. Vou começar a frase. Pronto? Órfãos vivem ansiosos. Quer ver se você tem mentalidade de filho? Órfãos vivem ansiosos. Filhos vivem confiantes. Glória a Deus. Órfãos vivem ansiosos. O texto foi bem claro. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Jesus está falando, não andei ansiosos quanto à vossa vida. O vosso Pai Celestial está cuidando de você. Agora, se você não tem Deus como seu Pai, aí você é um órfão e você pode viver ansioso por qualquer coisa dessa vida. Órfãos vivem ansiosos. Filhos vivem confiantes. Você está aí comigo? Então isso não é irresponsabilidade, tá, irmãos? Estou falando que eu tenho que confiar na provisão de Deus, que eu vou ser irresponsável, que vou colocar uma irresponsabilidade, e não vou fazer, não vou levantar, não vou trabalhar, não vou procurar emprego, não vou pagar minhas contas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você confiar na provisão do Pai é você descansar nele, saber que Ele está cuidando de você. É o que? É descanso. Então, quando uma igreja redescobre a paternidade, a igreja descansa e confia naquilo que o Pai está fazendo, na provisão do Pai. Aí ela não vive dominada pela ansiedade. Não é uma igreja ansiosa com as coisas, preocupada com as coisas. Se torna uma igreja que descansa na provisão do Pai, no cuidado dele. Porque aí você não vai ter um banquete, mas tu vai achar com um marmitex para você. Aí você não vai ter aquele rodízio igual você está acostumado, mas aí você vai ter um marmitex. Aí você não vai ter um bolo de aniversário do jeito que você sonha, mas vai ter um bolo com uma velha em cima.